Ao pastor pela oportunidade de estar trazendo a mensagem, porque sobre ele, como sempre falo, pesa a responsabilidade, sobre a mensagem, sobre o cuidado do povo de Deus. Obrigado, pastor. Sempre que eu puder estar ajudando e não atrapalhando, pode contar comigo. Então vamos à mensagem de hoje. A mensagem de hoje é Jesus, o fator determinante para a prosperidade. E diz assim a Bíblia no Salmo 127, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto os dormem. Então vamos orar a Deus e pedir a direção ao Pai. Pai amado, Deus bendito, Senhor, obrigado, meu Pai, por estar aqui, Senhor, na tua casa, te servindo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, meu Deus, que nós sabemos que não é em vão, Senhor, porque nesse momento, Senhor, que o Senhor nos prepara, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, usa-me, Senhor. Aqui está um vaso de barro, Senhor, frágil. O Senhor conhece as minhas fragilidades, Senhor. Por isso eu te peço, pelas tuas misericórdias, usa-me, Senhor, para falar desse tema tão importante e tão mal utilizado nos dias de hoje. Que essa palavra penetre nos nossos corações e venha transformar-nos, Senhor. Que venha mudar as nossas atitudes, Senhor, de atitudes que não agradam a Deus, das atitudes que esperem a tua glória, Senhor. E é assim que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqueles a quem Deus amou desde antes da fundação do mundo, graça e paz. A mensagem de hoje que eu trago nesta manhã, ela é uma reflexão sobre quais atitudes que nós devemos tomar para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Essa é uma mensagem que eu trouxe, que eu ministrei em um dos cultos de célula lá em Arraial do Cabo, mas é óbvio, os versículos são totalmente diferentes, a inspiração é outra, mas o espírito da mensagem é a mesma. Essa mensagem eu fiz com base nas reflexões que eu fiz sobre os próprios problemas pelos quais eu estava passando, e eu estava indagando acerca das possíveis causas espirituais que corroboraram para o aparecimento desses problemas. Quais as atitudes que eu deveria ter tomado para evitar esses problemas? E eu percebi que uma das principais causas é não colocar Deus à frente de tudo, é não dar um passo na vida sem antes colocar em oração. Eu percebi que quando eu fazia planos, quando eu executava meus planos, buscando ao Senhor, através de oração, com persistência, para saber qual é a vontade de Deus, dava certo. Eu tenho vários exemplos na minha vida que eu tive um sucesso assim, fenomenal, que as pessoas dizem assim: olha, você teve sorte. E outros momentos eu fiz por impulso, sem buscar ao Senhor, sem colocar em Deus, sem saber qual era a vontade de Deus, e deu errado, e eu pago caro, até os dias de hoje. Então era como se as minhas atitudes estivessem demonstrando o seguinte: que os meus esforços, que as minhas estratégias e as minhas habilidades eram um fator principal ou até mesmo determinante para o meu sucesso, para o meu bom êxito. E assim, é lógico que eu fazia isso sem perceber, eu fazia isso no impulso, conforme eu falei. E assim muita gente que está na igreja comete essa falha. Muita gente, é como o pastor Marcelo Hinks fala nas suas pregações: nós fugimos das grandes pedras, do adultério, nós fugimos da bebedice, dos vícios, mas nós caímos nessas pequenas pedrinhas que vão deixando a vida cansada, o semblante vai caindo, e às vezes as pessoas culpam até Deus. E uma dessas pedrinhas é você não colocar Deus à frente de tudo. As pessoas, por exemplo, elas buscam um namorado, buscam uma namorada sem colocar Deus à frente. As pessoas fazem seus negócios sem pensar em Deus. Elas buscam o tratamento médico, a sua formação, a sua profissão, sem levar em consideração, sem levar em conta Deus, sem dar satisfação a Deus. Elas fazem com base na sua intuição, com base na sua experiência, e deixam Deus distante, bem distante, achando que isso não tem nada a ver. Aliás, ninguém melhor do que eu mesmo para saber o meu gosto.
Ninguém é melhor do que eu mesmo para saber aquilo que vai ser bom para mim, que é aquilo que eu gosto, que é aquilo que eu tenho prazer em fazer. Ninguém sabe melhor do que eu o perfil de uma pessoa que eu busco, o perfil físico, o perfil psicológico. E quando você questiona às vezes a pessoa diz: não, eu estou colocando Deus à frente sim, porque eu estou fazendo negócio com alguém da igreja, eu estou buscando alguém para a minha vida que está na igreja, então eu estou colocando Deus à frente sim. E quem disse que igreja é garantia de alguma coisa? Mas a Bíblia diz que dentro da igreja está um joio. Quantas pessoas eu conheço, que sabe, vocês também conhecem, que viviam anos na igreja e hoje não querem nem ouvir a palavra igreja. Quantas pessoas a minha esposa conhece, ela já citou, já falou, que nasceram na igreja e hoje se desviaram e se tornaram inimigos do evangelho, só abre a boca para amaldiçoar, falar mal, se largaram tudo, largaram inclusive família e assumiram até uma identidade homossexual. Pessoas que nasceram na igreja. Eu estava conversando com um pastor da Igreja Batista de Nova Iguaçu e ele alugou minha casa, ficou uns dias lá, a gente estava conversando sobre esses assuntos de Bíblia, e ele falou: nós tínhamos na nossa igreja um irmão, nós chamávamos ele de irmão João. O irmão João ficou 2 anos conosco lá antes, era uma pessoa maravilhosa, educada, era uma pessoa que dava seu amém, dava seu glória a Deus lá, participava, e de repente a polícia chegou e pegou o João e levou preso. Quando fomos ver o irmão João, tinha em cárcere privado 2 pessoas, sob tortura física, sob tortura emocional. E aí você vai confiar no coração do homem? Você vai fazer negócio confiando no homem? Você vai colocar a tua vida confiando? Não. A Bíblia vai dizer, em Jeremias, Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Ou seja, nesse mundão afora, todas as coisas desse mundão afora, não existe nada mais enganoso do que o coração do homem. Mas Deus sabe, porque Ele vai lá no profundo, Ele analisa minuciosamente, esquadrinhar, Ele analisa minuciosamente cada detalhe do coração, Ele prova os pensamentos. Então sim, amados, antes de você procurar fazer o seu negócio, antes de você dar um passo na sua vida, coloque em oração, busque a Deus, porque é Deus que sabe, você não sabe de tudo. Deus é que sabe o que é melhor para você, e é isso que o salmista está dizendo nesse versículo básico que eu li, que aquele que edifica, aquele que trabalha, aquele que vigia e coloca Deus à frente, seja através da oração, seja através da obediência à palavra, ele vai alcançar a prosperidade. Por quê? Porque Deus prepara todas as circunstâncias, e a Bíblia diz que até quando nós dormimos, Deus está trabalhando. Eu creio nisso, amado. Enquanto nós estamos dormindo, o que é isso? É de relaxado, sem fazer nada, esperando cair do céu? Não. Quando confiamos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos o nosso caminho, quando nós não damos um passo sem antes orar, quando nós não fazemos na ansiedade, no desespero, quando nós estamos descansando, dormindo. A Bíblia diz que Deus trabalha por nós, Deus está vigiando o nosso negócio, Deus está trazendo clientes para os nossos negócios, Deus está nos livrando de problemas. Do contrário, quando nós achamos que o nosso braço forte, a nossa estratégia, isso é tão óbvio, tão certo que eu vou fazer que vai dar certo, e aí nós caímos numa grande cilada, numa grande pedrinha. É pedrinha, mas é grande, porque o estrago de uma pequena pedrinha às vezes dá aquela rachadura, mas às vezes tem uma hora que explode essa pequena rachadura na nossa vida, e aí vem os rios, transbordam, o vento dá com ímpeto, cai, e é grande a ruína. E depois não adianta dizer que Deus não existe, que esse negócio de Bíblia não funciona. Mas como estão as tuas atitudes? Então por que nós devemos entregar todo o nosso caminho ao Senhor? Não é uns caminhos, é o caminho ao Senhor. Tudo na nossa vida tem que ser entregue a Deus, porque você não tem a certeza do amanhã, você não sabe o que vai suceder amanhã. O amanhã ele traz consigo a imprevisibilidade das coisas deste mundo. O amanhã traz a fragilidade da vida. E o que é a imprevisibilidade deste mundo, amado? A imprevisibilidade do mundo são tudo que acontece externamente à nossa vida e que afeta a nossa vida. Eu posso colocar aí a política, a economia, eu posso colocar aí as catástrofes, eu posso colocar as guerras. Nós não temos a certeza de quando isso vai acontecer, aonde isso vai acontecer, em que intensidade isso vai acontecer. Por mais que nós tenhamos dados e fazemos cálculos estatísticos, utilizamos softwares, satélites, nós nunca vamos ter 100% de certeza.
Hoje pode estar tudo bem, mas amanhã não. Eu alertei uma pessoa do trabalho, falei: olha, ouve esse economista, ouve aquele outro economista, não faça isso, não compra casa em Rio das Ostras, porque em 2015, início do ano, tudo estava bombando, o mercado imobiliário estava altíssimo. E eu falei para ele: espera, quem sabe não é melhor esperar. E aí ele falou: não, o outro que estava do lado, que inclusive era pastor, falou: não, nunca vi mercado imobiliário, nunca vi casa desvalorizada. Foi lá e comprou, rapidinho, nem parou para pensar, nem colocou Deus à frente, e hoje se arrepende, perdeu a oportunidade de comprar casas muito maiores, a preço muito mais baixo, perto de onde ele queria, do centro, e a juros que hoje a prestação cairia quase pela metade pelos juros, porque teve prejuízo. Deus tem grandes coisas para nós. Não adianta ficar dizendo: Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para nós, você vai prosperar, se a sua atitude continua não de colocar Deus à frente. E o que é a fragilidade da vida? A fragilidade da vida são os fatores que acontecem diretamente conosco. Você pode programar uma viagem e ficar doente. Você pode ter o seu negócio, de repente acontecer um acidente e você ficar incapaz. Você pode, de repente, acontecer algo e você falecer. Então nós temos que ter sim Deus como nosso fator determinante para o nosso sucesso, porque quem nos sustenta diante da imprevisibilidade do mundo, diante da fragilidade do mundo, é Deus. A Bíblia diz que o justo pode cair, mas Ele o sustenta pela mão. Então, amados, a história dos grandes homens da Bíblia nos mostram que Deus é o fator determinante daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E um desses grandes homens é José. E eu peço a vocês: esqueçam o final da história de José. Finge que você não sabe. Finge que você não conhece a história de José, apenas na perspectiva dos irmãos de José. Eu te pergunto: qual é a perspectiva de um jovem de 17 anos que foi vendido como escravo para um povo perverso, cruel, numa época que não tinha direitos humanos? Nenhuma. Os próprios irmãos de José achavam que ele estava morto. Eles sabiam que ele não foi morto com uma besta fera. Isso foi mentira deles, né? Mas quando eles foram lá a Faraó negociar por comida, e o Egito requeriu o irmão mais novo dele, falou: não, nosso irmão mais novo não, por favor, pode acontecer algum problema, nosso pai não vai aguentar. Não, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo. Deus está requerendo o sangue de José. Eles achavam que José estava morto. Amados, na perspectiva humana, acabou a história de José, ali acabou a história de José. Talvez você esteja vivendo um momento que na sua perspectiva não tem mais saída. Talvez alguém já disse, sentenciou um problema, seja familiar, seja da sua saúde, seja financeiro, mas na perspectiva de Deus, amado, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Essa é a perspectiva de Deus. Olha só o que Jó vai dizer, olha que lindo, Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, se Deus decidiu fazer alguma coisa, se Deus vai executar alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou seja, quem pode fazer ele voltar atrás? Quem pode fazer ele mudar de ideia? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Amado, Deus vai cumprir o que está ordenado a nosso respeito, amado. E o que está ordenado a nosso respeito são bons pensamentos de Deus. O que está ordenado a nosso respeito são os bons pensamentos de Deus que Ele tem para conosco, para nos dar o fim que nós desejamos. Agora, se o que você deseja são boas coisas de Deus, então tenha boas atitudes diante de Deus. Porque José, todas as atitudes de José, ele fazia tudo para a glória de Deus. Por isso a glória de Deus se manifestou na vida dele. Olha o que diz em Gênesis 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Gente, se você fala em prosperidade, você imagina o cara nadando no dinheiro. Agora, como é que vai falar que um homem que foi vendido como escravo era próspero? Você vê como é que as pessoas distorcem o Evangelho. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Novamente, nas mensagens passadas o pastor falou isso. Um ímpio que não acredita em Deus da forma como acreditamos, viu a manifestação da glória de Deus na vida dele
e falar: caraca, esse homem é homem de Deus, Deus está na vida dele, então ele confiava nele. Agora, como é que você quer alcançar o sucesso, a prosperidade, se as suas ações não refletem a glória de Deus? Como é que a pessoa quer ver a manifestação da glória de Deus, se ele não coloca Deus à frente de cada atitude dele? Fica difícil. E um sinal de que a sua vida está sendo para a glória de Deus é quando os outros que não acreditam em Deus veem e reconhecem e confiam em você. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Isso é que é prosperidade. Tudo que você faz dá certo. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Amado, que lindo, mano, porque José, ele prosperou como escravo, no ponto onde todo mundo achava que era o início do seu fim. Mas José também teve os seus contratempos, teve os seus revés, porque quando todo mundo agora pensou que ia decolar a vida dele, parece a mulher de Potifar. E é assim também com a nossa vida. Só que a Bíblia diz que a mulher de Potifar assediava ele todos os dias, não tinha um dia que ela não assediava. E ele não cedeu. Por que ele não cedeu? Porque ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos. E olha o que ele vai dizer para a mulher de Potifar, versículo 8: ele, porém, recusou a proposta da mulher. Nós temos que recusar as propostas que não agradam a Deus, as propostas que são contrárias à Bíblia. E disse a mulher do seu senhor: tem por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Meu Deus do céu. Sabe o que José está dizendo? Olha, meu patrão não tem nem ideia do que ele tem. Ele não tem ideia do que ele tem, não é porque ele é descontrolado, não, porque ele deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ele confia tanto em mim que ele falou: você cuida de tudo. E agora olha o que ele vai dizer: ele não é maior do que eu nesta casa. Caramba, ele está dizendo: a mesma autoridade de Potifar também, eu tenho a mesma autoridade de Potifar, porque ele me otorgou toda a sua. Ele não só me deu os bens dele, ele me otorgou a sua autoridade, ele confiou a mim. Como pois, então, maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Rapaz, se José desse um mau testemunho, ele não estaria pecando contra Potifar, ele estaria pecando contra Deus. E aí nós vamos relembrar da mensagem passada. As pessoas acham que estão fazendo as coisas para o pastor, acham que estão fazendo as coisas para o patrão, acham que estamos fazendo a coisa para o homem. Não, amado, você está fazendo para Deus. Tudo que você fizer, você tem que fazer de bom grado, você tem que fazer com temor a Deus, não como se fosse para homens, mas para com o próprio Deus. Se lembra da mensagem? Abel fazia o melhor para Deus, Caim fazia de qualquer jeito para Deus. Abel viu a manifestação de Deus. Caim ficou desanimado, frustrado e se revoltou contra Deus. Então você vê que tudo depende das nossas atitudes. Então José reconheceu, diante de uma tentação, de que Deus era o fator primordial para o seu sucesso. José reconheceu que tudo vem do Senhor. José reconheceu que o seu trabalho era para a glória de Deus. O seu trabalho, cara, não estou falando da vida da igreja, não, era para a glória de Deus. Ele disse assim para a mulher de Potifar: olha, tudo que eu tenho nas minhas mãos, todo o poder que eu tenho nas minhas mãos, olha para isso. Eu vou ser agora ingrato a Deus? Eu não posso ser ingrato a Deus. E olha só o que diz Colossenses 3:22. É a mesma coisa, tu vê que a Bíblia, ela é bem coesa, né? Colossenses 3:22 vai dizer assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para com homens. Aí você vai e contrata, isso aí já cansei de ver ter experiência com isso. Contrata um pedreiro de alguém, de um irmão que está assim anos na igreja. Cara, você vira as costas, o cara faz tudo de qualquer jeito. O cara viu que o registro estava torto, quebrou o piso e colocou o piso caríssimo ali. Eu falei: rapaz, eu esqueci de falar de você, que a gente tinha que acertar esse serviço. Por que você não me falou? Faz tudo e depois vai reclamar de Deus. Depois vai reclamar: caramba, estou na igreja e não tenho trabalho. Por quê?
porque faz como se fosse para mim. Mas não, amados, você tem que fazer porque você é o espelho da glória de Deus. Se você quer ver a manifestação de Deus, você tem que ser o espelho de Deus nas suas atitudes. Tudo quanto fizeres, fazer de coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que estás servindo. Aí é que muita gente se engana, que nós no nosso dia a dia estamos servindo ao Senhor, e se você serve mal, faz mal, você vai receber o que de Deus? A manifestação da glória dele? Não. Então fica complicado. Então, amados, você conhece a história de José. A mulher de Potifar largou uma mentira e José foi para a prisão injustamente. No lugar de vergonha, no lugar de opróbrio, quando tudo parecia que estava bem, ele desceu de novo. Mas aí é que está, né? Deus é tremendo, mano, porque no lugar desse ele voltou a prosperar. Porque ele era bom? Na prisão, qualquer um obedece. Não, porque Deus estava com ele. Quando ele foi para a masmorra, o carcereiro olhou e falou: não, esse homem é de Deus. Confiou nele. O que o carcereiro fez? Outorgou o poder dele a José. José passou a cuidar de todos os presos. Todos os presos passaram a estar subordinados agora a José. Ou seja, e como José saiu da prisão, da masmorra? Porque ele também era bom? Não apenas, mas porque Deus estava preparando tudo. Deus deu o dom a José de revelações, e ele revelou o sonho de 2 carcerários. Tudo estava planejado por Deus, e depois Faraó ficou sabendo disso, e ele foi revelar o sonho de Faraó. Tudo estava no controle de Deus, amigo. Tudo bem determinado. José só tinha que fazer o que ele estava fazendo, temer o Senhor. Nós só temos que fazer isso, temer ao Senhor com as nossas atitudes, porque nós vamos prosperar, seja em qual emprego for, seja em qual crise for, seja até em situações de injustiça como essa, porque Deus não desampara o justo. Seja em qualquer situação, se nós temermos aquele que jamais falhou em nenhuma das suas promessas, aquele que tem um controle total sobre a natureza, sobre os homens, tudo vai cooperar no final para o nosso bem, amado. Por isso nós devemos colocar o Senhor à frente, porque Ele é fiel, Ele não falha, e foi isso que José fez. José colocava Deus à frente, José confiava em Deus, José era o espelho da glória de Deus. Veja Gênesis 29:1. Olha o motivo do sucesso de José. Gênesis 29:1, 21. 39, perdão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, isso mostra que não era apenas coisa de José. Lógico que as atitudes dele tinham que ser conforme a vontade de Deus, mas Deus estava fazendo tudo, estava fazendo completamente tudo. E olha só, agora diante de Potifar, diante de Faraó, Gênesis 41:15. Gênesis 41:15. Este lhe disse, Faraó dizendo: tive um sonho e nem há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Dará resposta favorável a Faraó. Então, amados, José vira-se para a maior autoridade do Egito, aquele que se colocava como Deus diante do povo dele, e diz assim: Faraó, isso não é da minha capacidade não, é Deus que faz, e Deus vai te dar mercê. Olha só como José era temente a Deus. Enquanto muitos, quando recebem o louvor, alcançam o sucesso, alcançam o bom salário, e as pessoas no mundo fora: caramba, você tem sorte, caramba, você está na boa, caramba, você está com o boi na sombra. Aí a pessoa fala: mas eu me esforcei para chegar onde eu cheguei, eu batalhei para chegar onde eu cheguei, eu paguei o preço. Esquece de Deus. Pessoas que estão na igreja, o ímpio fala isso, e na hora dele falar de Deus, ele se exalta. Você acha que Deus, que se doou por nós, fica satisfeito com esse tipo de afirmação? Amado, eu costumo dizer 0,1% de jactância
de orgulho, de arrogância, significa que Deus não estará nos teus planos, não estará te orientando, não estará te livrando, não estará colocando pessoas para te ajudar, não estará abrindo portas, não vai estar, porque com essas atitudes você está demonstrando que você vive a vida independentemente de Deus, apesar da sua boca falar na igreja de Deus. Com essas atitudes você está dizendo que você é capaz de alcançar a prosperidade sem a ajuda de Deus. Então Deus não vai ajudar, Deus não vai, porque Deus não está onde tem, qualquer glória humana é uma vanglória inútil diante de Deus. Ninguém pode se chegar diante de Deus com glórias humanas. Por isso o salmista vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Nós temos que fazer isso. E quando José estava com seus irmãos, agora ele vai se vingar, agora ele vai tomar atitude carnal. Não, ele, quando vai se revelar aos seus irmãos, ele fala: eu sou aquele que vocês jogaram no poço vendendo como escravo. Eles ficam aterrorizados. Agora eu vou tomar minha atitude carnal, eu vou sair do meu descanso de Deus, eu vou tomar minha... Não, José reconheceu novamente o Senhor. Veja Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele falou: cara, não fica chateado com vocês mesmos, não. Não fico com uma má consciência com vocês mesmos, não. Por me haveres vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque, vamos para o 8, para não demorar muito. Versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, José, ele era temente a Deus. Ele falou: olha só, não fui eu, Deus foi à frente, fez tudo. Deus transformou a maldição em bênção, foi Deus. Como José era temente, amados, a Deus, como José era temente a Deus, porque ele reconheceu diante dos seus irmãos que foi Deus que fez tudo aquilo. Então, para alcançarmos a prosperidade, nós temos que ser igual a José. Nós temos que ter boas atitudes, conforme José. Nós temos que ser o espelho da glória de Deus. E nós temos de reconhecer em tudo o Senhor com gratidão. Essas são as 3 dicas que nós aprendemos com José. Agora nós vamos aprender um pouquinho de uma postura que muita gente, eu já fiz muito isso, tem e está dentro da igreja. Tiago, isso é muito importante. Tiago 4, versículo 13. Tiago escreve uma carta para os judeus convertidos, os judeus cristãos. Ele diz assim: atendei agora. Veja que com essa expressão, atendei agora a vós que dizeis. Tiago estava se dirigindo a um grupo de pessoas, judeus cristãos, e ele, atendei agora, ele vai mudar esse foco para um outro grupo de judeus cristãos, para alertar a ele sobre uma postura, que ele vai dizer que era uma postura arrogante diante de Deus, uma postura que aparentemente aos olhos humanos é aquele famoso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É uma postura que, falando espiritualmente, era maligna, era um desprezo a Deus, e que muitos tomam sem perceber. E qual era de tão mal que essas pessoas faziam, que Tiago agora vai censurar eles? Olha o que vai dizer: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Essa é a atitude dos judeus que ele vai censurar. Aparentemente, ok. Qual é o problema aqui? Você vê algum pecado aqui? Será que é pecado você aferir lucro? Será que é pecado você querer ser rico? Será que é pecado você ter riqueza? Será que é pecado você fazer plano? Será que é pecado? Não, amados. Tiago aqui vai censurar não o que eles faziam, mas da forma como eles faziam. Porque eles eram, aí que você tem que entender o contexto da Bíblia, porque eles eram cristãos, eles eram pessoas que estavam na igreja, eles faziam planos, eles executavam planos, e eles tomavam atitudes, e eles não colocavam Deus à frente, eles não oravam, eles não queriam saber da vontade de Deus, eles estavam cheios de uma confiança carnal, como se tudo fosse dar certo, unicamente porque eles confiavam na sua capacidade, fazendo as coisas como se tudo estivesse debaixo do seu controle, fazendo os seus planos. Orar não, eu fiz o meu plano aqui, não vou orar não. Sabe por quê? Porque meu plano é infalível, o resultado vai ser esse.
Era isso que Tiago estava censurando. Eles queriam expandir o seu negócio, querer ter sucesso, mas não queriam levar em consideração a imprevisibilidade da vida, a fragilidade da vida e a brevidade da vida, que estão na mão de Deus. Eles não reconheciam que é Deus que nos proporciona a circunstância. Tudo que acontece, está acontecendo porque Deus está ali controlando. Eles não reconheciam que era Deus que dava habilidades para adquirir riquezas. Esse é o erro dos judeus. E o que Tiago vai dizer sobre a imprevisibilidade e a fragilidade da vida? Versos 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, Tiago está dizendo que o amanhã pertence a Deus. E se você é cristão, você não pode fazer os seus planos como se eles fossem infalíveis. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã não está no teu controle. O amanhã pertence a Deus. Por isso nós devemos entregar o amanhã, nossos planos que vão acontecer no amanhã, em oração a Deus, para saber qual é a resposta de Deus. O provérbio vai dizer o seguinte: não te glories no dia de amanhã, porque você não sabe o que trará a luz. E olha, Tiago, e era isso que Davi fazia. Antes de Davi dar cada passo, Davi ele colocava em oração. Vamos ver 1 de Samuel 23:1. 1 de Samuel capítulo 23:1. Olha, temos muito que aprender com Davi nisso aqui. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, sempre tem um porém, né? Na nossa vida sempre tem um porém: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Isso aqui, Davi estava com uma milícia, um exército de cerca de 600 homens, um exército, uma milícia nômade que ficava de um lado para o outro, porque ele estava fugindo da perseguição de Saul. Muito provavelmente Davi já estava cansado de fugir de Saul, ele estava longe, com saudade da sua família, da sua parentela, e ele tinha que ficar fugindo de lugar em lugar com esse exército. E de repente os filisteus atacam uma cidade de Keila, e esse povoado foi subjugado pelos filisteus, e Davi vai orar para saber se é a vontade de Deus que ele se meta naquele problema. Aqui vale aquele ditado, amado, humanamente falando, vale aquele ditado: Davi está querendo arranjar sarna para se coçar, porque ele já estava com um problemão chamado Saul, que tinha exterminado os sacerdotes, porque um sacerdote ajudou, só sobrou um sacerdote, e ele ia orar a Deus para ele saber se era vontade de Deus se meter naquele problema que ele não tinha nada a ver. Ele não era o rei de fato aqui. Isso aqui era um problema de Saul. E assim, amado, normalmente é a nossa vida. Quando nós estamos diante de desafios difíceis, que vai nos dar trabalho, sabe o que a gente faz? Vou procurar o conforto. Eu vou orar. Isso não é vontade de Deus, não. Não. Davi, fica quieto, Davi. Davi não arranja sarna para se coçar, Davi. Davi, isso não é vontade de Deus, Davi. Olha como a gente está na nossa situação. A gente não tem nem lugar fixo, Davi. Quanto mais enfrentar os filisteus, que são maior numericamente, mais bem armados e mais bem treinados, nós não tem nem como fazer treinamento, porque a gente fica fugindo de um lado para o outro, Davi. Deixe isso para Saul resolver. É assim que a nossa mente funciona. Quer ver o que o pastor falou no dízimo? Como as pessoas têm dificuldade de dar o dízimo, o que eles vão dizer? Não, isso não é vontade de Deus, não. Isso é do Antigo Testamento. Então eu estou safo, do Antigo Testamento. Só que Abraão deu dízimo a um rei chamado Melquisedeque, reino de paz e justiça, que não tinha princípios de dias, nem fins de dias, que trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Quem era que trouxe pão e vinho e abençoou Abraão? Jesus. 400 anos antes da lei, ele deu o dízimo. Está lá em Gênesis, lá no início. Aí a pessoa: eu vou orar para saber se Deus é vontade de Deus que eu tenho um ministério na igreja? Eu não, tenho trabalho demais, tenho problema demais. Agora, a vontade de Deus que eu tenho um carro bom. Está vendo porque às vezes a gente ora e Deus não responde? Porque a gente ora muitas vezes para as nossas próprias satisfações. É verdade, amado, eu luto com isso. Eu acho que eu queria estar aqui, eu tinha um monte de coisa para resolver.
E a gente luta com isso, porque a gente só quer pedir a Deus aquilo que é para satisfazer o nosso ego. Então é vontade de Deus, eu vou orar. Agora não, vai me dar trabalho, vai me trazer dificuldade, responsabilidade. Não, isso não é vontade de Deus, não é vontade de Deus, não é. É assim que a nossa mente funciona. Então, Davi, independente disso tudo, ele colocou Deus à frente, ele orou, e Deus respondeu. E quando Deus responde, Deus dá a orientação, Deus dá a direção, não tem dificuldade. Ele exterminou os filisteus. Agora vamos no versículo 7, capítulo 23, versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Olha o que o Tiago fala, a arrogância, a jactância aí. E Deus entregou nas minhas mãos, então, encerrado, tá? Pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse aquele e cercasse a Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abital, o único sacerdote que escapou: traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim, e entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Saul vai vir. Agora olha como é que Davi vai cercar todas as possibilidades. Ele vai voltar a orar. Ele descerá. Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Aí Deus vai responder: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram e foram sem rumo. Agora você vê bem, amados, Davi, como te falei, ele guerreou uma guerra que não tinha nem responsabilidade. Ele deu o seu melhor a Deus. Ele fez como se fosse para Deus. Ele se fez como se fosse para o próprio Senhor. Ele deu o melhor para Deus e para aquele povo. Então Davi podia pensar assim: caramba, agora eu tenho um plano infalível. Esse povo está festejando, esse povo está comemorando a vitória, esse povo viu que eu livrei eles de uma situação de humilhação, de uma situação vexatória, de uma situação de opressão. Eu libertei eles, agora eu estou tranquilo, porque eles vão me ajudar contra Saul. Quem sabe militarmente, quem sabe esse povoado vai me esconder de Saul. Mas Davi não confiou. Davi não confiou no coração do homem. Davi sempre dava passos em oração. E esse é o quarto segredo, vamos dizer assim, se eu for contar o que eu já falei, é antes de dar cada passo orar. Porque o lógico é você fazer isso: eu tenho um plano falível agora o amanhã vai ser seguro aqui. Mas não, ele sempre buscava. Davi sabia, amados, que o seu sucesso estava em saber qual era a vontade de Deus. Ele sabia que tudo dependia de Deus, de saber qual era a vontade de Deus. Nós também temos que procurar saber qual é a vontade de Deus em tudo, não é só naquilo que vai nos satisfazer, em tudo. Nós devemos ter como filosofia aquele lema da oração de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus livrou Davi, porque Davi se submetia a ele. Então, amados, talvez, voltando agora para Tiago vai falar sobre agora a brevidade da vida, no verso 14. O capítulo 4, verso 14, ele vai dizer assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, O que é a vossa vida? Essa pergunta é muito incômoda. Essa pergunta é muito ruim para aqueles que estão preocupados com as coisas demais, com as coisas desse mundo. O que é a vossa vida? Uma pergunta muito ruim àqueles que estão preocupados demais, estão ocupados demais fazendo planos para o futuro, porque eles não gostam de parar para pensar nesses detalhes básicos da vida, que Tiago vai dizer que a vida é como um vapor matinal que logo se dissipa. Eu sei que para um jovem é difícil disso ser assimilado, mas para alguém com mais idade, sabe que a vida voa, e todas as nossas conquistas vão ficar aqui. Não adianta nada priorizar somente as coisas desta terra, porque tudo vai ficar, conforme Jó disse: nu eu vim e nu voltarei. Então não adianta só priorizar as coisas desse mundo, porque tudo vai passar. Então, o que é o mais importante? É fazermos a vontade do Senhor.
o mais importante é nós priorizarmos a Deus, porque o que Deus tem para nós, a ferrugem, a traça não corrói, o ladrão não rouba. Paulo vai dizer que o atleta que corre pelas coisas desse mundo, o prêmio do atleta que corre pelas coisas desse mundo é uma coroa corruptível. As flores da coroa do atleta, ela vai murchar, ela vai esvaziar. Mas Pedro disse, amado, que o que Deus tem reservado para nós, a nossa herança nos céus, amado, ela é eterna, ela é incorruptível, ela é sem defeito, é imarcessível. Então, amados, lembrando então que talvez o melhor comentário a respeito sobre a brevidade da vida seja aquela parábola de Jesus, do rico insensato. Diz que aquele rico sensato fez tantos planos para seus negócios, para a expansão dos seus negócios, para a abundância, apenas para morrer naquela noite. Ele não sabia que a alma dele ia ser requerida. Veja o que diz aí, Lucas, capítulo 12, versos 16, diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lembrando, amado, sempre que o errado não é ter riqueza, o errado não é desejar riqueza, o errado não é você administrar suas finanças, o errado é fazer o que o rico insensato fez. O que ele fez de errado? Primeiro, avareza e egoísmo. Em seus planos, ele jamais pensou em pegar aquela sobra excedente e investir no reino de Deus, em fazer o evangelho com assistencialismo, levando o nome de Deus. Pelo contrário, os seus pensamentos eram voltados exclusivamente para a expansão dos seus negócios e para a satisfação exacerbada dele. Ele queria mais e mais e não estava satisfeito. E isso é o perigo. O perigo não é a riqueza, o perigo é o amor ao dinheiro. E é o que o sábio vai dizer: quem ama o dinheiro jamais se farta dele, quer mais, quer mais, quer mais, e foca a vida toda nisso. Jesus vai chamar ele de louco, porque ele ia morrer naquele dia e não tinha preparado nada para Deus. O segundo erro dele foi ingratidão, porque em nenhum momento ele louvou a Deus, em nenhum momento ele glorificou a Deus, pelo contrário, ele se exaltou a si mesmo. O outro erro dele foi, assim como ele achou que tinha um controle sobre os seus negócios, ele achou também que tinha um controle sobre os seus dias. Louco, é louco, porque ele lutou tanto para aquela abundância, e sequer quando ia aproveitar daquela abundância nessa terra, ele ia morrer naquele mesmo dia, e ia sem ter feito nada para Deus, sem ter construído nada para Deus. É louco isso. Então o que Tiago está nos mostrando é que nós devemos viver na completa dependência de Deus, porque quem nos sustenta, quem nos abençoa, quem nos dá a vida, quem preserva a vida é Deus, é Jesus que nos preserva a vida. E é isso que Tiago vai dizer. Vamos voltar a Tiago no 4, versículo 15 agora: em vez disso devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E assim também era a atitude de Paulo. Sempre quando Paulo ia planejar as suas viagens, as suas visitas na igreja, Paulo ele demonstrava que ele dependia do querer de Deus. Olha o que diz a Bíblia aí, vamos no telão, Atos 18, 20. Olha lá no final: mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. O outro: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. O próximo: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. O próximo:
a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, veja como ele demonstrava, isso aí é uma demonstração, isso aí é uma demonstração que ele dependia do querer de Deus, mas viver na dependência de Deus é você viver em constante oração sobre tudo aquilo que de importante você vai fazer. É importante para a sua vida, é sua saúde, é seu dinheiro, é seu negócio, é uma namorada, um namorado, é um casamento. Você deve pedir orientação a Deus antes de dar cada passo. Você deve colocar em oração para saber qual é a vontade de Deus. Tiago não está falando aqui de um jargão. Tiago não está falando aqui, ele está falando aqui de um estilo de vida, de uma atitude contínua perante Deus, de submissão. Infelizmente, essa frase, se Deus quiser, hoje em dia, infelizmente, virou um mero ditado. Você vê pessoas que não querem saber nada de Deus, elas dizem assim: se Deus quiser, eu vou lá. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando uma vida de dependência, amado. Tudo, mesmo quando não é para sua satisfação, dê um passo, ora a Deus. Porque, amados, prejuízos podem ser grandes. Muitos não consideram isso como pecado. Muitos não consideram isso como pecado. Muitos consideram assim, dizer assim: se você tem certeza da sua formação que você vai querer, a sua vida profissional, para que você vai orar? Não precisa, basta você executar. Você não pode ficar de braços cruzados. Não é que você vai ficar de braços cruzados. Você vai lá, vai se esforçar, vai se formar, mas ora, pede a Deus o querer realizar na sua vida. Tem gente que vai dizer assim, eu posso fazer os meus planos, tipo assim, eu vou estudar para passar para aquela universidade porque lá eu vou gostar, lá é boa. Eu vou estudar para me formar naquilo porque aquilo eu vou gostar. Eu vou depois trabalhar nessa profissão porque eu vou ganhar dinheiro. Tem gente que vai dizer: isso não tem nada a ver não, isso não é pecado não. Agora, o que eu digo? Eu não digo nada. Agora vamos ver o que Tiago diz. Ele que foi santificado por Jesus na verdade, um apóstolo disse. Não despreza Tiago não, tem gente que gosta da graça, gosta de desprezar Tiago. Tiago, olha o que Tiago diz no 4,16. Que lição, amado. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Um plano é uma pretensão. Quando você não coloca Deus, você está sendo arrogante. Você, como cristão, está com uma atitude arrogante diante de Deus. Depois, aquilo que foi de interesse teu, conforto, carro, você vai orar, Deus não vai responder não. Toda jactância semelhante, ele deu um exemplo, era um negócio: nós vamos iniciar nossas atividades em tal dia, vamos em tal local, nesse local nós vamos ficar tanto período, nesse período nós vamos fazer isso e nós vamos escolher por um resultado. Era isso, não tem nada demais. Tem nada demais. E Tiago vai dizer agora: semelhante a essa é maligna. Tiago diz com toda a clareza: se você desconsidera Deus nos teus planos, se você toma atitude sem Ele, a sua atitude é maligna. É maligna. Então, amados, eu encerro dizendo o seguinte: o cristianismo, ele não trata apenas do destino futuro das nossas almas, ele trata das nossas vidas neste mundo também. Ele trata da nossa vida no nosso presente. O Tiago está dizendo que é muito prudente da nossa parte nós termos Deus como nosso conselheiro, termos Deus como nosso parceiro, termos Deus como nosso Senhor. Te dizer uma coisa, experiência própria de coisas que eu estou pagando hoje: não tente caminhar na vida sem os conselhos de Deus, sem a bênção de Deus. Não seja tolo de não seguir as orientações bíblicas na sua vida. Não seja tolo de não seguir as orientações bíblicas sobre a administração do seu dinheiro. Não venha à igreja como se aqui fosse um clube social, porque, amado, não viva de forma autônoma a Deus, porque os prejuízos podem ser grandes. E eu botei esse tema prosperidade, as pessoas pensam logo em dinheiro. Eu não estou aqui levando em mente prejuízos financeiros, não, apenas não. Porque muita gente tem um negócio deslanchando, mas a sua vida particular, a sua vida familiar está um bagaço. Ou você acha, por exemplo, o Michael Jackson nas décadas dele, finais ali, ele era próspero. Um homem que precisava de tomar remédio para dormir, sentia dores terríveis, não era próspero. Ele podia ter muita riqueza, amado. Então faça de Deus o Senhor dos seus negócios, faça de Deus o Senhor da sua vida, porque o mundo ele pode te dar riqueza, mas prosperidade, só Deus.
E o que adianta a riqueza se não tem prosperidade? A Deus toda a honra, toda a glória.